Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia e manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Olá, estamos aqui para a segunda parte do programa com Marco Perino, farmacêutico magistral, sobre farmácia de manipulação no Brasil, presente, passado e futuro. Perino, no primeiro programa, nós conversamos um pouco sobre as vantagens do medicamento manipulado. Eu queria que você desse um toque para a gente, porque tem tantas vantagens que a gente não conseguiu falar todas, então vamos começar já esse segundo programa falando quais as vantagens do medicamento manipulado. Doutor Volpi, primeiro, obrigado por dar essa oportunidade, né, de a gente complementar realmente, porque o é volume, muita coisa, né, Perino? É muita coisa, né? Eu falei, né, sobre a adaptação de dosagem, sobre a individualização, sobre o custo do tratamento no programa anterior, mas falei sobre a vantagem realmente de formas farmacêuticas que facilitam a adesão ao tratamento e tal, mas deixei de falar alguns pontos importantes. Por exemplo, a gente tem muitos produtos que estão no mercado, que a indústria, né, disponibiliza no mercado, mas que com o passar do tempo ela de repente perdeu o interesse comercial naquele produto. Ou seja, o produto continua sendo importante para um volume de milhares de pacientes, mas a escala necessária para manter esse produto no mercado não interessa mais para a indústria, né? E a indústria tira o medicamento do mercado. Muitas vezes ou porque não tem escala, ou porque o produto já virou a gente fala commodity, né? Já virou um produto barato demais, a indústria não tem mais interesse comercial e coloca um outro no lugar com uma patente, né? Onde ela pode cobrar muito mais caro. Então, aquele produto tradicional que a pessoa está acostumada a tomar muito tempo, some do mercado de repente, né? Deixa órfão todos esses pacientes da noite para o dia. Exatamente. E aí vem a farmácia magistral suprir também essa demanda. Então é muito comum, né, a farmácia magistral atender uma série de pacientes, milhares de pacientes que ficam órfãos em função do produto ter sido retirado do mercado, não por problemas sanitários e tal, mas por problemas meramente comerciais. Então essa é uma outra vantagem da farmácia magistral. Ela complementa, né, a necessidade do paciente que muitas vezes não acha mais aquele medicamento, né? A adaptação das dosagens a gente já falou, é uma coisa muito importante, a associação, né? E basicamente a outra coisa que a gente fala bastante é dos pacientes, eu citei os pacientes diabéticos, mas não só diabéticos, tem paciente, por exemplo, que tem intolerância à lactose. E a gente tem dentro do comprimido, cápsula, dos produtos, muitas vezes o que vai ali dentro daquela fórmula, além do produto principal, vai um excipiente que a gente chama, que é lactose. Muitas vezes tem lactose. E tem pessoas que têm problemas em tomar lactose. Então a farmácia de manipulação pode fazer um produto isento de lactose, isento de açúcares, né, para essas pessoas que têm intolerâncias as mais diversas possíveis. Então é outra coisa que a gente pode fazer. Uma outra vantagem importante, a gente escuta muito falar de efeito colateral e de produtos que, quando são associados, podem ter interação medicamentosa, né? E normalmente a gente pensa que essa interação, na hora que associa, ela sempre é maléfica, mas isso não é verdade, né? Às vezes existem associações que são benéficas. Sim. Vou dar um exemplo, um paciente transplantado que usa ciclosporina, por exemplo, às vezes quando ele usa a gente tem alguns medicamentos que têm interferência com a ciclosporina e potencializam, sim, o efeito da ciclosporina. Vê isso com transplante cardíaco. Isso. Então o que a gente faz? Ao invés de dar uma dose de ciclosporina mais alta e de repente com custo maior, a gente associa um produto que aumenta a eficácia da ciclosporina e usa uma dose menor, mais barato, aumenta a biodisponibilidade dela. É uma interação medicamentosa benéfica para o paciente. Então isso a gente pode fazer na farmácia. Uma outra vantagem, hoje o registro de um produto na Anvisa para a indústria colocar ele comercialmente no mercado leva muitos anos.
E às vezes tem produtos que estão à disposição, matérias-primas que estão à disposição no mercado e que a farmácia, pelo seu regramento e tal, ela consegue, são produtos que já são estudados em outros países, já estão só não entraram ainda só não entraram no Brasil. Tá. E a gente pode antecipadamente disponibilizar esses produtos muitas vezes para os médicos de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, né? Com toda segurança, eficácia, importando esses insumos com todos os certificados necessários, tudo certinho, mas dando uma oportunidade do médico efetivamente ter acesso a isso, né, mais rapidamente e aos pacientes principalmente, né? Então, eu quero aqui, até como médico, dar um testemunho. Eu uso bastante a farmácia de manipulação, tenho amizade com o Perino, confio, sei que é muito sério. E a gente vê isso, por exemplo, nas associações de estatina com ezetimiba, que potencializam. Então, para você que está em casa, é importante saber que muitas vezes a associação ela não é só para o mal, ela pode ser para o bem. E o conhecimento dessas associações podem fazer com que você tenha que tomar menos do princípio ativo, porque tendo um potencializador dele, você vai atingir a meta com uma dose menor. Isso é extremamente importante o conhecimento. E eu te pergunto, Perino, o produto manipulado tem a mesma segurança do industrializado? Acho que sempre isso é uma pergunta que fica, existe muito, vamos dizer assim, um tabu em relação a isso, em relação até problemas que existiram no passado, quando evidentemente as regras de segurança não eram as atuais. Então eu pergunto, é seguro o produto manipulado em relação ao industrializado? O que você tem a me dizer disso? Eu diria que total segurança. É óbvio que os processos industrial e o processo de manipulação são completamente distintos. Um trabalha com escala, né? O nosso é um trabalho individualizado, mas usando bastante tecnologia, como eu inclusive citei no primeiro programa. Mas a origem das matérias-primas são idênticas. As mesmas indústrias que fabricam a matéria-prima para a indústria, os fornecedores são os mesmos para a farmácia, exatamente os mesmos, né? A gente tem toda a parte de controle de qualidade dessa matéria-prima muito bem definida pela Anvisa, com todos os regulamentos, todos os testes necessários. Quando esse produto chega na farmácia, ele também é avaliado. A gente tem uma lista de controle de qualidade que a gente tem que fazer na matéria-prima e, portanto, ela tem que atender aqueles requisitos para se considerar que aquele lote de produto está liberado para ir para a produção, né? E uma vez que o médico faz a prescrição para o paciente de uma determinada fórmula, quando chega na farmácia, a primeira coisa que a gente faz é um orçamento daquilo, né? Quando a gente faz esse orçamento, na verdade, não serve só para dar o preço para o paciente. Esse é um ponto importante, óbvio, a questão comercial, mas a partir do momento que a gente joga isso dentro do sistema, a gente faz a análise total dessa receita. A gente analisa se as doses prescritas estão dentro das doses usuais, se tem uma superdosagem, o sistema já nos avisa. Se tem, não é só a superdosagem que a gente tem que se preocupar, né? Às vezes tem subdosagem que não tem efeito terapêutico. Exatamente. Então, tanto para cima quanto para baixo, o sistema analisa completamente isso, faz todos os cálculos, transformações, todos os cálculos numa ficha de produção, com códigos de barra. Isso vai para uma conferência farmacêutica, são as etapas de produção, né? Cada etapa dessa passa por uma conferência. Essa conferência, dependendo do tipo de produto, essa conferência inclusive é feita duplamente, é uma dupla checagem. Chega no laboratório, esse produto é pesado, a matéria-prima que chegou já foi analisada, já foi liberada, já está pronta para uso no laboratório. Ele é pesado num sistema de pesagem monitorada, que a gente fala. Os produtos são todos com rastreabilidade, com código de barras, desde o que eu vou produzir até produto a produto que eu vou pesar na balança. Se eu não colocar a quantidade exata na balança, ele não libera para a pesagem do próximo item. Sim. Então não tem como o operador errar nessa questão. Ou seja, é uma série de processos onde a gente vai desde o início do atendimento lá no balcão até a produção final e o controle de qualidade do produto acabado, que a gente tem que fazer e deixar todos os registros à disposição. E a grande vantagem da farmácia magistral
magistral é que cada produto desse eu tenho a rastreabilidade total de todo o produto. Ou seja, o senhor fez uma fórmula na farmácia magistral hoje, se eu pegar qualquer daqueles itens que contém na fórmula, eu, através daquela ficha de produção, eu chego até o fornecimento da matéria-prima, quem foi, e posso fazer uma análise total do produto e, por exemplo, a drogaria vende uma série de produtos, se a indústria chegar para ela e falar, olha, esse produto industrializado teve um problema, precisa ser recolhido. A indústria recolhe de todas as drogarias, mas as drogarias não conseguem recolher do paciente, porque ela não tem a rastreabilidade até o paciente. Sim. Na farmácia de manipulação, a qualquer momento eu tiro um relatório e sei que aquele ativo, quem foram os pacientes que eu usei esse ativo no último mês. Ele me dá a lista com o telefone de 1 por 1 e eu posso recolher o produto na casa de 1 por 1, se for necessário. Então veja que o nosso nível de rastreabilidade até o paciente e de todo o medicamento é total. Sim. Eu, te ouvindo agora, me surgiu, saindo aqui do script novamente, uma pergunta. Para você montar, hoje você tem uma grande farmácia de manipulação. Me dá só uma estimativa, qual é o investimento para o indivíduo que vai fazer uma farmácia de manipulação, se ele quiser uma farmácia nível Artfarma? Mas essa pergunta você vai me responder no segundo bloco do programa. Não saia daí. Voltamos já com Marco Perino, farmacêutico magistral, dono da Artfarma, que está nos dando uma aula aqui sobre farmácia de manipulação. Voltamos já. Voltamos com Marco Perino, farmacêutico magistral, dono da Artfarma, que está falando sobre farmácia de manipulação no Brasil, passado, presente e futuro. E eu fiz uma pergunta para você no final do primeiro bloco. Para ter uma farmácia nível Artfarma, que é uma farmácia que já está no topo, que está... Porque, pelo que você estava me falando, você tem rastreabilidade de tudo. Você tem um controle desse. Você tem todo um sistema. Quanto que fica o de investimento para montar uma boa forma, um nível Artfarma de farmácia de manipulação? A Artfarma hoje eu diria que ela está entre as 2% de farmácias, vamos dizer assim. Está no topo, né? A nível de tamanho, de faturamento e tal. Então, é óbvio que o investimento é bem maior. Mas eu diria assim, qualquer farmácia hoje, ela precisa de uma equipe técnica competente. Então, a gente está falando de um comércio e produção ao mesmo tempo. Sim. Tem os laboratórios todos, né? Então, a gente precisa ter os laboratórios de controle de qualidade, equipamentos para o laboratório, treinado, né, pessoal técnico treinado, né? Além de ter toda a parte de frente de atendimento e que também a gente tem que ter profissional treinado para dar orientação farmacêutica, porque muitas vezes o medicamento, a essência, né, é você orientar bem o paciente de como tomar o medicamento para que ele faça o efeito desejado. Claro. Né? Senão as pessoas muitas vezes tomam de maneira inadequada, precisa tomar longe das refeições, próximo à refeição. Isso pode, para alguns medicamentos, isso pode fazer uma diferença brutal. Né? Então, é importante, por mais que o médico fale com o paciente na consulta, e a gente sabe que o médico oriente e tal, isso, aquilo, no final é na farmácia que ele acaba buscando a última informação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, mas não fugindo do tema do investimento. A gente, então, tem que investir em pessoas, em equipamento, em infraestrutura física, né, em processos, em sistemas, tecnologia. Em tempos, né, Perino? Porque ele deve entrar num processo de obsolescência, né? Hoje, quando a gente fala de sistema de computadores, isso fica muito rápido, fica obsoleto, né? Sim. A gente diz que, por exemplo, na área de tecnologia da informação, a cada 3 anos, aqueles equipamentos a gente tem que trocar.
Não tem como. Né? E tem outros equipamentos que duram um pouco mais, mas a gente tem muitos equipamentos que realmente têm uma vida curta e que tem que ser constantemente renovados. Né? Então, hoje, por exemplo, na Artfarma, a gente está com 137 colaboradores. Né? Nós fazemos em torno de... Enorme. A gente faz em torno de 12 mil fórmulas mês. Então, é um volume importante, é um número de colaborador importante. Desses 137, 13 são farmacêuticos. Né? Muitos estão estudando farmácia, ou seja, 10% são técnicos, de todo 10% mundo são farmacêuticos formados. Olha aqui. Essa é a diferença da farmácia para a drogaria. Normalmente a drogaria tem lá um farmacêutico, que é o que a lei exige, e que é um empregado. Hoje, eu sou farmacêutico, minha esposa é farmacêutica e temos 13 farmacêuticos no total dentro da empresa. Olha que bacana. Então, a gente tem todos os laboratórios, laboratório de líquidos para fazer soluções, laboratório de comprimidos, tem uma máquina de comprimido, tem uma máquina semiautomática para fazer cápsulas. Né? Então a gente usa muito o processo de automação no processo magistral, né? Além do sistema todo, do controle de pesagem e tal, balanças analíticas, muitas. Isso aí deve ser caríssimo. É caro e não é só o equipamento. Às vezes a pessoa fala as bancadas de trabalho. Uma bancada de trabalho numa farmácia não é simplesmente um marceneiro que vai lá e faz a bancada. Essa bancada tem que ter um ponto de exaustão para que o produto que a gente faça um atrás do outro, um não contamine o próximo. O citotóxico tem que ter totalmente fechado, com pressão negativa. Olha só. Ou com um uniforme para cada tipo de produto. A pessoa não pode usar o mesmo avental para manipular um produto e o outro. Então, tem uma série de regramentos e de equipamentos que a gente faz. Então, esses laboratórios todos, a Artfarma hoje tem produtos, por exemplo, que a gente chama, que são produtos altamente sensíveis, né? Que a gente chama de baixo índice terapêutico, que para ser manipulado tem que ter cabines específicas com todo um regramento. Em Jundiaí, só a Artfarma faz hoje. Não tem nenhuma outra farmácia que tenha essa estrutura para fazer todos os produtos de baixo índice terapêutico. Nós fazemos. Né? Então, por exemplo, se o médico quiser prescrever um minoxidil oral, né, para um paciente, só com prescrição médica, obviamente, mas se essa receita chegar em qualquer outra farmácia hoje, o paciente não consegue fazer porque precisa ter um requisito especial para poder manipular esse tipo de produto. E nós na minha área, nos né? adequamos você sabe a que tudo. O minoxidil para pacientes hipertensos tem alguns que só com o uso dessa medicação que a gente consegue atingir a meta. E ela realmente é muito específica, né? E ele exige todo um regramento para ser manipulado, muito específico. Né? E a gente atende ele. Então, hoje, na verdade, se a gente fosse pegar uma Artfarma, né, eu não estou falando de faturamento dela, de quanto vale a empresa, estou falando se eu fosse montar uma empresa como está a Artfarma hoje, com aqueles equipamentos, aquelas bancadas e tudo que está embutido ali, sistemas e tal, isso, aquilo, a gente não montaria por menos de 5 milhões, 6 milhões de reais. Olha isso. 5 a 6 milhões de investimento. Isso falando de investimento, isso é um orgulho para estrutura Jundiaí, física. Viu? Um orgulho ter uma farmácia desse nível na cidade. Você de Jundiaí região pode se orgulhar porque você tem aqui na cidade algo que é um marcador de viabilidade e de qualidade. Eu pergunto, podemos dizer que o preço do produto manipulado é mais barato que o industrializado? Isso é uma outra questão aí que é bem comum, né, dentro desse... Bem comum. O objetivo maior da farmácia não é fazer cópia do que existe na indústria. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é muito maior que esse. É suprir a população com produtos que ela, de repente, não encontra industrializado, adaptar dosagens, fazer associações benéficas, fazer produtos quando a pessoa tem intolerância, sem a lactose, sem o açúcar, e uma série de coisas que eu já citei aqui. Né? Mas, obviamente, se a gente for pegar um produto genérico, às vezes, o produto tem um preço bastante baixo, feito em escala
muito grande pela indústria e o nosso objetivo não é fazer cópia desse produto, muito pelo contrário, é fazer coisas realmente que a pessoa precisa e tem necessidade e que muitas vezes ela não encontra na própria drogaria, né? Tá. Mas, obviamente, que a gente faz produtos que também pode ser encontrado na drogaria. E aí sempre vem essa pergunta, e aí, o produto manipulado é mais barato? Eu diria que muitas vezes sim, mas não pelo produto em si, comparando um produto com o outro, mas porque na farmácia magistral a gente faz na quantidade e na dosagem específica que a pessoa precisa. Então, na verdade, o custo do tratamento muitas vezes fica menor quando a pessoa usa o manipulado, porque ela faz só o que ela precisa e usa só o que ela precisa, sem sobras, sem perdas. Então, muitas vezes, o que a gente tem que comparar, na verdade, não é a embalagem do industrializado com a mesma quantidade de embalagem do manipulado. É comparar que o tratamento que a pessoa precisa sai mais barato fazendo o manipulado, porque ele está consumindo só o que ele precisa. Interessante. Eu pergunto, você poderia dar uma ideia de como é a produção de um produto manipulado? Comenta com a gente quais são os steps, como funciona o laboratório da farmácia, como é que é? Então, na verdade, a gente faz o orçamento, faz uma ficha de produção com todos os cálculos necessários e aí isso vai para uma conferência farmacêutica, para um sistema de emissão de rótulos, né, onde é conferido receita, rotulagem, os cálculos feitos, tudo isso é checado, passa por 2 checagens e aí vai para o laboratório. No laboratório, por exemplo, uma cápsula, né? As pessoas às vezes têm dúvida, como é que isso é feito? É manual, cápsula a cápsula? Porque numa indústria, normalmente o processo industrial tem uma máquina que faz milhões de cápsulas do mesmo produto, em questão de horas, né? E na farmácia aqui o médico prescreveu uma fórmula com 10 produtos, 10 componentes, 10 ativos, para colocar dentro de uma cápsula, então aquela fórmula é única, é individual para aquele paciente. E são 60. Como é que isso é feito? É manualmente? Existe equipamento? Existe. A gente tem equipamentos hoje manuais que permitem, equipamentos que, apesar de ser um processo individualizado, a gente usa equipamentos que são semi-automatizados para esse volume menor, mas que nos permitem fazer um processo semi-automatizado com segurança dentro da farmácia. Por exemplo, na Artfarma a gente tem 2 máquinas semi-automáticas de cápsula, onde a distribuição das cápsulas é feita com bomba de vácuo, dentro de discos de aço inox, ele já coloca a cápsula, já abre a cápsula, porque as pessoas muitas vezes não sabem, a cápsula, a gente compra ela como um insumo farmacêutico e ela vem fechadinha e vazia, né? Aí a gente pesa aqueles produtos que vão dentro dessa cápsula, é pesado exatamente de acordo com o que o médico mandou. Isso é pesado através de um sistema de código de barra e de rastreabilidade com a balança ligada a um computador totalmente automatizado, né, uma pesagem segura. Aí esse produto é misturado, é feita uma uniformidade do produto para que fique uma mistura perfeita, né, onde a fórmula fique pronta então, com o recipiente necessário para preencher aquele volume de cápsula. E aí isso é distribuído nesse disco, onde as cápsulas são abertas, a gente tem a tampa e o corpo da cápsula. É bem interessante, eu sei que é mais fácil ver do que falar, mas eu espero que as pessoas estejam entendendo. A cápsula então é aberta no disco, o disco é separado, a tampa fica de um lado, a cápsula fica, o corpo da cápsula fica do outro, aquele pó é misturado, é dispensado nas cápsulas, é feito aí é fechado automaticamente. Tá? A tampa junta-se de novo e se fecha automaticamente e as cápsulas estão prontas com o produto lá dentro. Aí a gente faz o controle de qualidade. Cada cápsula, considerando que tenha todos os ativos mais o peso da cápsula, tem que ter 350 miligramas, um peso lá. 0,35 gramas. A gente tem uma balança analítica onde essas cápsulas são pesadas e se verifica se está totalmente dentro do desvio padrão, obrigatório, certinho,
tá tudo ok, uniformidade completa, teste de qualidade feito, aí ela é embalada, etiquetada e na hora de dispensar lá na frente no balcão, o paciente é orientado como tomar aquele medicamento, como fazer uso da maneira adequada, seguindo a orientação que o médico já deu e é reforçada pelo farmacêutico e assim por diante. Então esse é um processo de um produto que eu falei como cápsula e os outros, seja uma loção, um creme, um shampoo, seguem a mesma sistemática de controle, de passo a passo, sempre sendo avaliado pelo farmacêutico em todas as etapas. Estivemos aqui com Marco Perino, farmacêutico magistral, dono da farmácia Artefarma, grande amigo que falou pra gente sobre farmácia de manipulação, passado, presente e futuro no Brasil. Excelente programa, agradecemos muito a sua audiência. Até o próximo programa.